Olá, queridos! Muito boa noite! A paz do Senhor aos seus corações. Permita-me dizer, é um prazer, é uma alegria, uma grande satisfação poder me dirigir a todos vocês na noite desta quinta-feira, dia 15 de julho de 2021. E eu quero compartilhar com vocês, a título de um estudo bíblico rápido, objetivo, dinâmico, porque o tempo não nos permite estender-se por muito. Marcos capítulo 11, do versículo de número 27 ao 33. Nós temos esse mesmo texto paralelamente escrito por Mateus, e aí o capítulo 21 do 33, do 23 ao 27, e Lucas capítulo 20, do verso de número 1 ao 8. Lendo o texto de Marcos 11, 27 começa dizendo assim: Então, regressaram para Jerusalém. E enquanto Jesus andava pelo templo, os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos vieram ao seu encontro. 28. E lhe perguntaram: Com que autoridade você faz estas coisas? Ou quem lhe deu esta autoridade para fazer isso? 29. Jesus respondeu: Eu vou fazer uma pergunta a vocês. Respondam, e eu lhes direi com que autoridade faço estas coisas. Verso 30. O batismo de João era dos céus ou dos homens? Respondam. 31. Eles discutiam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então por que não acreditaram nele? 32. Se porém dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos sabem que João era realmente um profeta. Verso 33. Então responderam a Jesus: Não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse: Então, eu também não lhes digo com que autoridade faço essas coisas. Bem, queridos, segundo especialistas, como nós citamos há 15 dias atrás, quando falamos sobre o texto de Marcos 11, textualmente, nós estamos na terça-feira da chamada Semana da Paixão de Cristo. Este foi um dia de intensos debates, a começar, por exemplo, pelo da parábola da vinha e dos lavradores. Vimos isso em Marcos 11, de 1 a 12. Depois, uma pergunta sobre o pagamento de impostos, versículos 13, 14 até o 17. Ainda sobre a ressurreição, do verso 18 a 26. E agora, sobre a fonte da autoridade do Senhor Jesus, como lido do 27 ao 33. Desta passagem eu quero destacar algumas coisas. Primeiro, quando Jesus e os discípulos retornam de Betânia para Jerusalém, de acordo com o versículo 27, isso se dá depois do episódio sobre a figueira que secou, versículos de 20 a 25, que a gente viu há 15 dias atrás. 3 grupos de autoridades religiosas judaicas interpelam Jesus: os principais sacerdotes, os escribas, os anciãos, de acordo com o versículo 27. E eles dirigem a Jesus 2 questionamentos sobre o que Jesus fazia. O primeiro questionamento é com as seguintes palavras: com que autoridade você faz essas coisas? E aí a gente pergunta: que coisas? Segundo comentam Dwight Moody, Rademacher, Allen, House, F.F. Bruce, estas coisas se referem à autoridade que Cristo usou para purificar o templo, como a gente já viu nos versículos 15, 16 e 17. Até porque, logo depois, ele saiu e só agora volta a Jerusalém. Essas autoridades judaicas, né, os principais sacerdotes, os escribas e os anciões, eles fizeram essa pergunta porque dizia-se que o templo só devia ser purificado por membros do Sinédrio. Jesus não era.
um profeta, e eles não tinham Jesus como tal, ou pelo Messias. Aí é que eles não tinham mesmo Jesus como Messias. O segundo questionamento eles fazem usando as seguintes palavras: quem lhe deu autoridade para fazer isso? Ou qual é a fonte dessa sua autoridade? Segundo F.F. Bruce, as autoridades esperavam forçar Jesus a admitir que, na verdade, ele não tinha autoridade nenhuma para agir dessa forma, visto, como dissemos, ele não era membro do Sinédrio, não era profeta por eles, e muito menos eles o consideravam Messias. Então, com que autoridade? Pois bem, é interessante observar, queridos, como Jesus se posiciona e como ele responde a eles. Porque ele faz uma pergunta para expor, mais uma vez, a falsidade dos seus acusadores. E ele condiciona a sua resposta, a resposta deles à sua pergunta, de acordo com o versículo 29. Eu vou fazer uma pergunta a vocês, respondam, e eu lhes direi com que autoridade faço essas coisas. A pergunta está no verso 30. O batismo de João era do céu ou dos homens? Jesus se vale de uma ideia cultural da época. Na tentativa de evitar o uso do nome divino, os judeus frequentemente empregavam o termo céu quando falavam de Deus. É o que Jesus faz aqui também. De acordo com Bruce, eles se recusaram a encarar esta pergunta honestamente por conta das consequências decorrentes em que se meteriam se resolvessem enfrentar a questão. São duas. Primeiro, admitir que João tinha sido divinamente autorizado para o seu ministério significava que eles, na qualidade de líderes religiosos, deveriam ser os primeiros a crer, e ainda seria um convite para Jesus responder com um questionamento relacionado ao que eles tinham feito, com o fato de que ele mesmo tinha sido identificado por João como aquele maior que ele, João, queria sucedê-lo, versículo 31. E segundo, alegar que João agia por capricho pessoal e seu ministério era de origem humana, reduziria João à categoria de um impostor e assim provocaria a fúria e o desprazer do povo, que se voltaria contra eles, pois sempre acreditaram que João era profeta, de acordo com o versículo 32, e ainda mais ultimamente, por ter morrido como um mártir. Espetados na ponta de um dilema, essas autoridades recusaram-se covardemente a responder à pergunta de Jesus, com que Jesus, não por covardia, mas por estratégia, se recusou a responder a pergunta deles, versículo 33, embora respondesse indiretamente na parábola que então dirigiu a eles. Queridos, às vezes as pessoas fazem perguntas objetivando ridicularizar a pessoa de Jesus, a obra do Senhor, a ação do Espírito Santo. Como responder a tais perguntas? Bom, às vezes, fazendo-lhes uma outra pergunta de teor bíblico e deixando que eles respondam. Essa é uma estratégia. Uma segunda é simplesmente não dar. Tem um ditado nosso que diz: não dê asa à cobra. Pois bem, são pessoas que muito provavelmente farão isso por provocação ou procurando blasfemar ao nome do Senhor, farão isso por mera zombaria. Entregue-os ao Senhor e deixe que Deus cuide de cada um deles. Que a paz do Senhor se derrame sobre os nossos corações, sua bênção de consolo e conforto também. Amém, queridos.